Gostaria de convidar os amados a tomarem suas Bíblias para o livro de Isaías, Isaías capítulo 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor, deixe-me começar iniciando perguntando a você: você já olhou para Deus? Já fixou os seus olhos nele? Talvez a resposta automática que lhe veio à mente é o questionamento nos termos: é possível ver Deus? É possível olhar para Deus? Como alguém pode olhar para Deus? Eu gostaria então de afirmar que olhar para Deus é possível sim. E mais que uma necessidade, olhar para Deus é uma realidade e se faz necessário que todo pecador deposite o seu olhar no Senhor. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Olhar para Deus, necessidade e resultados. Aqui em Isaías capítulo 45, foi feita a leitura dos versos 8 e seguintes. Eu gostaria de repetir com você a leitura apenas do versículo 22. Isaías 45, verso 22. A palavra do nosso Senhor diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Soberano Senhor, aplica esta porção da sua palavra em nossos corações, dando-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor nos revelou. Assim, Pai Celestial, que o Teu Espírito nos dirija na explicação e aplicação da sua palavra, de modo que haja compreensão da parte de todos que aqui chegaram esta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, deixe-me, antes de entrar na mensagem propriamente dita, contextualizá-los onde estamos no livro de Isaías, para melhor compreendermos a estrutura desta mensagem. Nós estamos no livro que foi escrito pelo profeta Isaías, e este livro é considerado o livro mais evangélico do Antigo Testamento. Isso porque o seu conteúdo é o mais extenso e completo, se referindo ao Messias que haveria de vir. Uma promessa que Deus estava estabelecendo de, no futuro, enviar um Redentor, enviar um Libertador, aquele que viria para libertar o povo do pecado. O conteúdo mais completo no Antigo Testamento está, pois, no livro de Isaías. Esse livro pode ser dividido em pelo menos 3 partes principais. Os capítulos de 1 a 35, há diversas profecias de condenação. Isaías anuncia juízo sobre a nação de Judá, pelo fato de haver se desviado dos caminhos do Senhor, se envolvendo em idolatria e no costume de outras nações, que não eram de conformidade com aquilo que Deus havia estabelecido para a sua nação, contrariando então a santidade do Senhor. Então, os capítulos de 36 a 39, há um parêntese histórico e traz o relato do reinado de Ezequias de Judá. Então, há esse intervalo histórico para relatar algumas partes, algumas nuances do reino de Ezequias. E então, os capítulos de 40 até os 66, nós temos profecias de conforto para o povo de Deus. São destacadas a glória e a graça de Deus em termos contrastantes. O Messias virá. Ele virá como um servo sofredor. Ele carregará a sua cruz. E ele vem como um soberano, o rei dos judeus, para governar o mundo e, enfim, implantará o seu reino na sua plenitude. É isso que aponta estes capítulos do 40 até o capítulo 66.
Se você olhar para o capítulo 1 desse livro, você encontrará um breve resumo daquilo que será exposto no decorrer de todo o livro. Por exemplo, ali é informado que o conteúdo deste livro é fruto de uma visão que Deus deu a este homem, Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias de Judá. Isaías passou a maior parte da sua vida na cidade de Jerusalém. A tradição talmúdica, um escrito antigo, afirma que Isaías teria sido morto, cerrado pelo meio, por causa do seu testemunho, da sua fé no Senhor. Na sessão que nós fizemos a leitura, eu já frisei que é marcada pelas profecias de caráter a confortar o povo diante da condição que estava. Algo que se destaca nessa sessão de 40 a 66 é como Deus reivindica a sua soberania. Deus é soberano, Ele é o Criador, Ele é o supremo Rei, a sua grandeza é insondável, Ele é incomparável, Ele é único e a sua majestade se estende em glória. Ele é exaltado em força e diante dele todos os ídolos são reputados como nada e todas as nações como menos do que nada, é o que ele descreve nesse contexto dos capítulos 40 até o capítulo 66. Apesar de tudo isso, da grandeza, da maravilhosa ação de Deus sobre a vida do povo, apesar da sua soberania, apesar da sua majestade, Deus denuncia o seu próprio povo, o descaso que estavam tendo para com ele e a sua glória. O seu povo se envolveu em idolatria e recorrentemente se enveredou pelo caminho da infidelidade, deixando de observar aquilo que Deus propusera para andarem em obediência. E ao contrário disso, desobedeceram ao Senhor de forma recorrente. O que Deus, de fato, fez diante disto, ao invés de retribuir-lhe segundo o que merecia, Deus faz promessa de graça, de conforto para a vida do seu povo. Não sem consequência. Deus promete disciplinar o seu povo. O que fez de fato, quando permitiu que os babilônios viessem, invadisse Judá, colocasse fogo na cidade de Jerusalém e no templo, e então levasse cativo o povo, arrancando-os da sua terra, levando para o lugar da Babilônia, ou para a Babilônia, onde se foi denominado ali de cativeiro babilônico, onde o povo ficou subjugado num período de 70 anos. Durante 70 anos, o povo de Deus ficou subjugado da Babilônia. Por quê? Por causa da sua desconsideração para com os preceitos do Senhor, por desobedecer a palavra do Senhor. Mas apesar de tamanha infidelidade do seu povo, Deus ressalta sobre eles a sua fidelidade e a sua graça. Ele mesmo, Deus, haveria de levantar um libertador para então resgatar o seu povo do cativeiro a que estavam submetidos. Deus deixa claro que em nenhum outro há salvação, unicamente nele, de modo que o seu povo jamais teria a liberdade que tanto almejava pelas mãos de outro que não as mãos do próprio Senhor. Deus então faz promessas de estabelecer um reino, no qual o seu povo seria restaurado, restabelecido em glória. E então essa profecia tinha um duplo cumprimento. Depois de disciplinar o seu povo no cativeiro babilônico, ou seja, o período que o povo de Deus ficaria subjugado na Babilônia, Deus iria levantar um Salvador, um libertador, para restituí-los à sua terra. Nesse sentido, eles desfrutariam deste privilégio da salvação do Senhor, sendo esta salvação em termos de libertação do cativeiro a qual estavam submetidos. Mas essa profecia aponta ainda para um aspecto além. Olhando para este aspecto primário de Deus levantando um homem, um redentor, um libertador para salvá-los, Deus nominou esse redentor de Ciro. Isso está no capítulo 45, desde o início.
Ciro foi um dos príncipes da Pérsia. O reino persa era dividido em tribos e Ciro era um desses príncipes. Naquele contexto, o Império Persa era subjugado dos Medos. O Império Medo era que prevalecia naquele contexto e a abrangência territorial do Império Medo era sobremodo elevada. Em contrapartida, o Império Persa era um reino de tribos pequenos, um império tribal. Ciro era um desses príncipes que governava uma dessas tribos. E é interessante que Deus disse que levantaria este homem chamado Ciro. Deus abençoou este homem, tomando-o de um lugar e governo de uma tribo pequena dos persas. Ele conquista o Império Medo e afixa esses dois impérios, daí a expressão conhecida, chamada de Império Medo-Persa. Foi o afixar das tribos persas que, ao conquistar os medos, se fundiram e então temos um só reino. Este império agora, Medo-Persa, investe contra o império da Babilônia, que naquele contexto havia subjugado o povo de Deus. Gente, isso aqui é história. Você encontra em livros de história secular o que eu estou narrando para você aqui. E a Bíblia ratifica isso, ou os livros de história ratificam o que as Escrituras dizem. O que nós temos é que Ciro, investindo contra a Babilônia, subjuga, derrota o império da Babilônia, ou afixa a Babilônia agora sobre sua jurisdição, e Ciro, então, usado por Deus para tais conquistas, liberta o povo de Deus que estava cativo. Nesse sentido, Ciro foi o resgatador, Ciro foi o libertador do povo de Deus do cativeiro ao qual estava submetido. Amados, as conquistas de Ciro não eram resultado da sua força, da sua capacidade militar, ou mesmo dos seus muitos exércitos. A vitória que Ciro teve para conquistar os medos e mais tarde a Babilônia era fruto da mão de Deus agindo em soberania para usar Ciro como um libertador do seu povo, para tirá-los da Babilônia e levá-los de volta à terra prometida. Ciro era apenas uma prefigura que Deus estava usando diante do seu povo, mas ele trazia consigo um peso que apontava para frente, para o futuro, em relação a um supremo redentor que no futuro viria. E ele viria para resgatar o povo de Deus de uma vez por todas de um cativeiro muito mais profundo que as amarras de um império humano. Ele viria para resgatar o povo do pecado, para resgatar o povo de um cativeiro ao qual ninguém mais poderia libertá-los. Eles estavam impossibilitados de escaparem. Aquele resgatador então viria e os libertaria, restauraria sua sorte e os estabeleceria em um reino que permaneceria para sempre. Então todos os povos da terra haverão de render graças a este Redentor que haveria de vir, descrito aqui em Isaías 45. Os sacrifícios de todo o povo da terra, oferecidos diante do altar deste Redentor Rei, haveriam de ser aceitos, porque naquele lugar onde ele reinará, será chamado casa de oração para todos os povos. Eu acabei de recitar o versículo de Isaías 56, versículo 7. Tudo isto teria início. Tudo isto o quê? Este governo deste supremo redentor que viria, que foi prefigurado na figura de Ciro, aquele imperador persa. Este supremo rei que viria, ele iria estabelecer o seu reino que duraria para sempre. E tudo isso teria início com a pregação das boas novas por aquele que seria o Messias estabelecido por Deus. Quem é esse Messias? Jesus. É por isso que Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar e me enviou para proclamar libertação, me ungiu para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, e é o cumprimento do que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2.
Então Jesus era este supremo redentor, prefigurado em Ciro, profetizado no capítulo 45. Em Isaías 45, nos versos 1 a 7, onde nós estamos aqui, Deus destaca os termos com os quais ele se revelou a Ciro para chamá-lo e então usá-lo. Se você está com sua Bíblia aberta, acompanhe o raciocínio. No versículo 1, Deus o tomaria por sua mão e lhe daria vitória sobre os reis da terra. No versículo 2, Deus iria adiante dele, abrindo as portas para o seu sucesso, para que ele lograsse bom êxito na sua empreitada de batalha. No versículo 3, Deus lhe daria os tesouros e riquezas escondidos, para que ele soubesse que Deus é Senhor, aquele que o chamava pelo nome. Eis os termos de Deus chamando Ciro: será assim que eu vou usá-lo. No versículo 4, tem dois destaques que eu gostaria de apontar. Olha aí para o versículo 4. Deus diz que chamou Ciro por amor ao seu povo. Aquele redentor, Ciro, libertador, era prova do amor de Deus pelo seu povo. O que é dito acerca do supremo redentor, que é Jesus? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ciro foi chamado por Deus, por amor ao povo dele. Deus enviou o seu Filho Jesus por amor a nós. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O segundo aspecto que eu queria destacar ainda neste verso 4, é que Deus diz que chamou Ciro pelo nome, deu a ele um sobrenome, ainda que Ciro não o conhecia. Ciro não conhecia Deus. Deus o chamou pelo nome e deu a ele um sobrenome. A ideia de sobrenome aí deu a ele status de reconhecimento. Deus dignificou, Deus honrou, Deus exaltou Ciro, sem ao menos que este o conhecesse. Como isso se chama? Soberania. Deus agindo sobre a vida de uma pessoa, conduzindo conforme o seu querer, para que ele seja glorificado por meio deste, que ele faz instrumento segundo o seu prazer. O Deus das Escrituras é um Deus soberano. Ele usa quem quer, da forma que quer, para a glória que lhe convier. Deus é soberano, usa quem quer, como quer, para a glória que lhe convier. Nos versículos de 8 até 18, Deus defende a sua glória como sendo o supremo Criador, diante de quem as suas criaturas não podem questioná-lo. Ele é Deus. As nações que eram mais poderosas do que o seu povo seriam envergonhadas, seriam confundidas, e então reconheceriam que só o Senhor estava com Israel. Reconheceriam que com Israel Deus estava trabalhando, porque é o seu povo escolhido. Então Deus diz que seriam envergonhados e confundidos, a ideia é decepcionados, frustrados, as nações frustradas, pelo fato de depositarem confiança para a salvação delas em ídolos, em imagens. Então, em contrapartida, o versículo 17, em contraste com as nações demais, diz que Israel seria salvo pelo Senhor com salvação de caráter eterna. Israel será salvo com salvação eterna, não condicional, não submetida à fidelidade do povo, mas com base na fidelidade do próprio Deus. Se está acompanhando na sua Bíblia, no versículo 20 nós temos uma conclamação geral da parte de Deus, para que se acheguem a Ele todos quantos escaparam das nações em seus costumes que contrariavam o que era a vontade de Deus. Este povo estava depositando sua confiança em ídolos, em imagens, como que tivessem poder para salvá-los. Daí, escrever da parte do Senhor, Isaías, dizendo: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, todos vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem o lenho de suas imagens,
e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. O que é isso? É reprovação da parte de Deus para o caminho da religiosidade estabelecida pelas muitas nações. Amados, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Compreenda que o Deus das Escrituras, Ele é único. Eu não gosto nem quando se usa a expressão, o nosso Deus é um Deus, isso ou aquilo. Porque a ideia de um Deus parece que tem outro Deus. Não há outro Deus. Ele é único. As nações estabelecem os seus próprios deuses. E então aqueles que dão uma de filósofos ou bem entendidos das coisas deste mundo, partem do pressuposto de algo que é inato ao ser humano. O ser humano é irremediavelmente religioso. E então, por ser irremediavelmente religioso, ele estabelece os seus próprios caminhos, estabelecendo o que seria para ele divindade. Então nós temos absurdos do tipo pessoas que adoram animais como se fossem Deus. Por exemplo, na Índia há um templo em consagração a ratos. Adoram a vaca, lá na Índia. Adoram a lua, adoram o sol, adoram outras coisas, adoram homens. E dão a esses status de Deus. Deus está dizendo na sua palavra que tal atitude do homem se constitui reprovação da parte dele e culminará em condenação. Daí, amados, a responsabilidade que nós como igreja temos de fazer conhecido o Deus das Escrituras para que desfrutem do que é a verdade e não se baseiem naquilo que são costumes vãos reprovados pelo próprio Deus. Eu repito o versículo: Deus conclama as nações dizendo: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos todos vós que escapastes das nações, pois nada sabem os que conduzem o lenho de suas imagens e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Deus reprova a adoração de ídolos outros, de imagens estabelecidas pelo próprio homem. Então no versículo 21, há ainda uma conclamação da parte de Deus para ponderarem em quem desde a antiguidade havia anunciado a verdadeira fonte de salvação. Na última parte do versículo diz: porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. O Deus das Escrituras é único e não há outro que seja justo e salvador. Então, diante dessa declaração, Deus ordena ao seu povo e a todos os povos da terra, no verso 22, que olhem para Ele, a fim de que sejam salvos. E aqui há um duplo aspecto: olhai para mim e sede salvos. Nós temos um primeiro aspecto que eu denomino de aspecto futuro. Esse aspecto futuro envolve quando Jesus estabeleceu o seu reino neste mundo, que a Bíblia promete. Ele vai estabelecer o seu reino na sua plenitude. Ele vai governar este mundo a partir de Jerusalém e governará o mundo com cetro de ferro. Governará com justiça e consoante a sua iniquidade. Todos os povos da terra haverão de render graças a Ele, haverão de peregrinar até Jerusalém, para diante do Cordeiro de Deus o adorar. E a Bíblia diz que ai da nação que não descer a Jerusalém para exaltar Jesus Cristo. Tal nação será privada da providência divina do pão, da providência divina da chuva, para regar e fazer prosperar a terra. Quando Jesus estabelecer o seu reino em glória, aqueles que escaparam das nações, ou que escaparem das nações, vão poder desfrutar das bênçãos gloriosas do reino de Deus, podendo, através da fé em Jesus, naquele contexto, gozar da salvação eterna. Mas esse anúncio de olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, possui um aspecto presente. Aqui, o aspecto presente diz que o pecador já pode, hoje, olhar para o Senhor e ser salvo. Jesus, ele já inaugurou o seu reino. Por ora, ele reina na vida daqueles que se rendem à mensagem que Jesus trouxe, o Evangelho.
João Batista, antes de Jesus começar o seu ministério, em Mateus capítulo 3, versículo 2, pregava dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, ainda de Mateus, e verso 17, Jesus começa a pregar e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então vem, e com a sua morte no Calvário, ele inaugura o reino. Ele diz: o reino já está entre vós. Ele era o reino, ele veio trazer o seu reino. Por ora, ainda oculto, no sentido de desacreditado pelas nações do mundo, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas plenamente vivido por aqueles que se renderam a ele. Nós já somos cidadãos do reino, porque Jesus já estabeleceu o seu reino. Todo aquele que deposita fé em Cristo Jesus passa a ser um cidadão do reino. Aquele que responde à pregação em fé e obediência vai desfrutar, ou desfruta no presente, e no futuro desfrutará na sua plenitude, Deus estabelecendo o reino neste mundo. Eu estarei focando nesse aspecto presente. Olha novamente para o verso 22. Olhai para mim e sede salvos. O verbo olhar está no modo imperativo, o que é uma declaração explícita de que temos uma ordem. Deus está ordenando que olhem para Ele todas as nações da terra. E com essa ordem, Deus está não dizendo para contemplarem a sua forma. Deus não está dizendo para enxergarem uma aparência física, para enxergarem Deus em sua essência. Isso é impossível ao homem. Ao ordenar que olhem para Ele, Deus está, em primeiro lugar, manifestando a sua graça ao homem, indicando a este a atitude que deve ter diante da sua condição, pecador. E por ser pecador, o homem está afastado de Deus. E qual é a atitude requerida por estar afastado de Deus? Olhar para Ele. Assim, olhar para Deus nesse contexto diz respeito a voltar-se para Ele. Fala de trilhar o caminho de volta à comunhão com Deus. Caminho esse perdido por ocasião da desobediência desde o jardim do Éden com Adão e Eva. O homem desandou, ele se desviou do que era o caminho do Senhor, estabelecendo o seu próprio caminho. Ele ficou separado de Deus. Isaías 59, verso 2, diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O homem, então, separado de Deus, necessita da reconciliação, porque a comunhão com Deus foi quebrada quando o homem desobedeceu a Deus. Assim, quando Deus diz: olhem para mim, Deus está indicando para o homem qual deve ser a atitude requerida segundo a posição que ele ocupa. Como pecador, a única solução conveniente ao homem é olhar para Deus. E isso se chama graça. O que é graça? É um favor imerecido. Quem disse que o homem merece que Deus estenda a sua destra de misericórdia, de bondade? Nós não merecemos. Na verdade, merecíamos a condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Entretanto, Deus, na sua imensa bondade, apesar da condição do homem, Deus estende a sua graça dizendo: olha para mim. Tenha a atitude de voltar-se para mim. Deus convoca o homem a olhar para Ele, voltar-se a fim de desfrutar do seu favor. Então deixe-me me dirigir a você, que é nosso visitante essa noite. Deus está manifestando a você a sua graça. Deus está mostrando a você a atitude que Ele requer de ti. Que você se volte para Ele, de modo a desfrutar do favor que Ele tem. Um favor que o homem não merece, mas é baseado no amor que Deus tem. E Ele manifestou esse amor ao entregar o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Em segundo lugar, ao ordenar que todos os confins da terra olhem para Ele, Deus está requerendo da parte do homem o reconhecimento devido de sua glória. Em outras palavras, Deus está requerendo que o homem dê a Ele preeminência
preeminência esta que lhe é devida por sua posição, que lhe é devida por direito de Criador. Ele é supremo, Ele é o nosso Criador. Sendo, pois, Ele Criador, é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração e reconhecimento da sua majestade. Deus nos criou, e são palavras que o próprio Isaías escreve, registrando. Ele fez o homem para a sua glória, de tal modo que se o homem não vive para a glória de Deus, em outras palavras, se o homem não vive para agradar a Deus, ele não está correspondendo com o propósito pelo qual foi criado. E por isso, um dia, haverá de prestar contas a este Deus que é Criador. Então, quando Deus conclama dizendo, olhem para mim, o que Deus quer? Deus quer que o homem reconheça Ele como soberano, como supremo, como digno da preeminência das nossas afeições, que o pendor da nossa atenção esteja nele, porque somente nele há salvação. Olhar para Deus, amados, é reconhecer a glória que lhe pertence, é reconhecer a posição que Ele ocupa, em contraste com a miserabilidade a que fomos sujeitos em decorrência do pecado desde o início na desobediência de Adão. Por causa do pecado, o homem se tornou indiferente para com essa realidade. De modo que é bem comum o homem viver como se não fosse prestar contas a Deus. Viver nesse mundo como se não devesse satisfação. Como se jamais houvesse de dar contas da vida que teve neste mundo. E então ignoram o fato de que um dia Deus convocará todos, sem acepção, a prestar contas diante dele. A palavra do Senhor diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Todas as pessoas comparecerão diante do Senhor. Triste para aquelas que não se renderam ao Supremo Redentor, olhando para Deus, e comparecerão diante do Senhor, sem qualquer advogado que lhe possa defender. Em Salmos, livro de Salmos, no Salmo 14, verso 1, o salmista disse, diz o tolo, o insensato no seu coração, Deus não existe, se corrompem e fazem o que é mal. Em Romanos capítulo 1, verso 18, até o verso 22, nós temos o que Deus aponta como resultado dessa desconsideração para com a glória que Ele tem. O apóstolo Paulo escreve assim, Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade a favor da mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, claramente lhes é manifesto, pois Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, bem como a sua divindade, claramente se reconhecem e são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 2 versículos abaixo diz que por causa disso, Deus entregou o homem à própria imundície do seu coração, para desonrar os seus próprios corpos entre si. E então Deus descreve uma imundície nos seguintes termos, apontando para a reprovação, que até a mulher mudou o seu contato natural, se inflamando mulher com mulher e homem com homem. O que é isso? É resultado da entrega de Deus para que o homem proceda segundo o que lhe está proposto no seu coração, corrupto pelo fato de não render glórias àquele que é digno, aquele que é bendito, aquele que é glorioso, aquele que é majestoso, aquele que é supremo, aquele que é incomparável. Por não render a Ele o reconhecimento que lhe é devido, os homens são entregues a uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque vivem como se não fossem prestar contas a esse Deus soberano. Então o que Deus está dizendo ao conclamar, olhai para mim, Deus está dizendo, reconheçam quem eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou o Criador.
O resultado é terrível para aqueles que não reconhecem a glória do Senhor. O resultado pode ser descrito em termos de passividade e de condenação. O desfrutar da ira de Deus pela tolice de corações insensatos, que não dão a Ele a honra e glória que lhe é devida. Em terceiro lugar, ao ordenar que todos os confins da terra olhem para Ele, Deus está requerendo que o homem fixe o seu olhar nele, como sendo a única fonte de salvação. Deus, ao conclamar, olhai para mim e sede salvos, Ele está requerendo que o homem fixe o olhar nele, como sendo o único Deus e a única fonte de salvação. É interessante que essa reivindicação da parte de Deus é encontrada em toda a Bíblia, mas eu gostaria de destacar esse parêntese do capítulo 42 até o capítulo 45 de Isaías. Essa reivindicação tem nesta porção das Escrituras um volume considerável. Vejamos, por exemplo, alguns textos, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar a leitura que eu irei fazer. No capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não dareis a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. No verso 12 diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. No capítulo 43, os versos 11 a 13, Deus declara: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ele é único, ele age com salvação. Capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos ou confins da terra. De fato, o que Deus requer do homem? Que o considerem como único e como única fonte de salvação, porque fora dele não há salvação. Em termos práticos, por que a maioria das pessoas não olha para Deus? Por que são poucos os que dão a Ele a glória que lhe é devida? Por que não olham para o Senhor? Razão número 1 que eu poderia apontar: a maioria das pessoas não olha para Deus, porque o olhar destes já está fixo nas coisas do mundo, ou seja, naquilo que o mundo tem a oferecer. Então, como olhar para Deus, se o olhar de tais pessoas já está fixo na bebida, já está fixo na prostituição, já está fixo nas farras, já está fixo no que este mundo pode oferecer em seu terrível sistema? Tem pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e, por raciocínio, compreendem a necessidade particular que tem de seguir este Evangelho, mas não seguem. Por quê? Porque o olhar de tais pessoas já está fixo nas coisas que o mundo tem a oferecer, e então não pode olhar para Deus. Por quê? Porque quando se fazem amantes das coisas do mundo, se constituem inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, acaso não compreendeis vós, que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? 1 João 2, versículo 15 diz: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele que ama as coisas deste mundo não ama Deus, se constitui antes inimigo dele. Já tem um olhar fixo no mundo, não podem fixar o seu olhar em Deus. Eu apontaria uma segunda razão pela qual os homens não olham para Deus, porque o olhar deles já está fixo em um ponto de vista particular. E alguém disse com propriedade que todo ponto de vista é visto de um ponto. O problema é que algumas pessoas não conseguem olhar para Deus porque possuem uma visão particularista, o que chamamos de cosmovisão, ou a visão de mundo que ela possui. E na visão de mundo que ela possui, esse negócio de Bíblia e de Deus é a história da carochinha. Esse negócio de Bíblia e Deus,
Isso é um negócio inventado. Foram os homens que criaram. Esse negócio de igreja, isso é conto de fadas. Isso aí é para enriquecer pastor. As pessoas vão para a igreja e o pastor apresenta uma mensagem cujo conteúdo faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Elas são enganadas e iludidas a depositarem o seu dinheiro, o pastor enrica e os bestas ficam lá, vendo ele falar lá na frente, dizendo o que é para elas fazerem ou não. Essa é a cosmovisão que algumas pessoas têm. Como crer nas escrituras, que é fruto da mão do homem, papel aceita tudo, meu Deus é o meu dinheiro, e outras visões mais acerca da vida neste mundo, que impede as pessoas de olharem para Deus. Por regra particular, o ponto de vista de tais pessoas é correto, e seu olhar está fixo nesse ponto de vista. É então essa visão particularista que leva muitos a nos tratar com ojeriza, a entender que somos enganadores, e mesmo aqueles que vamos compartilhar o Evangelho. Tais pessoas nos têm como afrontando a cosmovisão, ou a visão de mundo, a visão da vida, que eles têm nesta realidade. Amados, uma visão particularista gera coração endurecido. Esta é a causa de pessoas rejeitarem a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que, por causa do ponto de vista que vem defendendo no decorrer de suas vidas, rejeitam a verdade, muitas vezes, apesar de convencido de que precisam segui-la. Eu sei isso aí, pastor, é isso aí mesmo, mas eu vou ficar do jeito que eu sou. Eu vou continuar como eu estou. Isso aí que o senhor está dizendo é verdade, mas pastor, esse negócio não dá para mim não. E por quê? Por vezes por uma questão de orgulho, uma questão de soberba, uma questão de altivez. Pela graça de Deus, o nosso bom Senhor é especialista em quebrantar corações orgulhosos, corações altivos. Ele despedaça, tira corações de pedra e dá um novo coração, um coração de carne, moldado segundo a vontade dele. Ele faz daqueles que em outra ocasião, em outra hora, zombavam, faziam chacota dos cristãos, rejeitavam as escrituras. Deus os chama, Deus os transforma, Deus os restaura e faz desses pregadores do Evangelho como eu, que zombava dos crentes, que rejeitava a mensagem do Evangelho, que dizia, nunca deixarei as minhas farras para colocar a Bíblia debaixo do braço, que dizia, eu nunca serei um crente porque não sei falar como os crentes sabem. E por ironia, do céu Deus sorria e dizia, você nem sabe o que eu tenho preparado para você. Tal pessoa que tem uma visão particularista, não percebe, mas a sua visão, fundamentada em questões particulares, o impede de olhar para o Senhor. Por si, uma pessoa jamais olharia para Deus. Tal pessoa precisa ser depositária da ação de Deus sobre a sua vida, proporcionando-lhe por meio do Espírito Santo compreensão da salvação unicamente nele. Do contrário, tal pessoa vai permanecer com o seu ponto de vista. Amados, não fosse Deus falando ao meu coração, na pregação, por meio do Espírito Santo, trabalhando no meu coração, eu jamais teria abandonado o meu ponto de vista, porque eu estava convicto de que o meu ponto de vista era correto, era o padrão normal para eu viver neste mundo. Mas graças ao Senhor que abriu os meus olhos, que Ele tem aberto os olhos de todo aquele que tem respondido em fé e obediência à mensagem do Evangelho. Estes já não seguem os seus próprios pontos de vista, antes vivem de conformidade com o que é a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, muitos não conseguem para Deus. Eu apontaria uma outra razão, dizendo que não olham para o Senhor, porque o olhar de tais pessoas está voltado para o pecado. Como olhar para Deus? O pecado escraviza as pessoas de tal maneira a consumir a atenção delas, a consumir o seu olhar. O pecado transmite a ideia de uma satisfação plena, algo que só pode ser oferecido por Ele. E então as pessoas têm essa ideia. Rapaz, eu não conseguiria viver sem isso aqui. Eu não conseguiria viver sem a minha cervejinha. Pastor, que arrumação. Quando chegar o micareta, tu acha que eu vou para a igreja, pastor? Tu acha que eu vou deixar a minha farra, pastor? Como alguém pode olhar para Deus
se tem o pecado como fonte de satisfação plena em sua vida. A única forma de um homem olhar para Deus, estando na condição que está, vidrado no pecado, é se Deus atrair o olhar dele para ele mesmo. É só assim que um pecador olha para Deus. É quando Deus atrai o olhar deste pecador a ele. As Escrituras descrevem isso nos seguintes termos: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. São palavras de Jesus. Ninguém entrega a vida a Jesus, se Deus não levar este pecador, convencendo-o por meio da pregação do Evangelho. Jesus também disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Mas ninguém vai a Jesus se Deus não enviar. E o que é isso? É Deus atraindo o olhar do pecador. Deus atrai o homem através da pregação da palavra dele. Romanos 10, verso 17 diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. É quando Deus trabalha no coração de um pecador, chamando a sua atenção para olhar para ele. Será que Deus está atraindo o seu olhar hoje à noite para ele? Olhe para ele. Fixe nele o seu olhar. Não permita que as coisas do mundo, ou um ponto de vista particularista, ou mesmo o pecado, te impeça de olhar para ele hoje. Enxergue além dessas coisas e contemple pela fé que Deus está acima de tudo isto. Ele é o supremo Criador, supremo Salvador, supremo Redentor. Considere a sua necessidade de olhar para ele. Você é pecador e por tal é passivo de condenação. Ele está falando a você para que você olhe para ele, porque não há outra fonte de salvação. Novamente, quando Deus diz: olhai para mim e sede salvos, é uma ordem, mas não uma ordem em termos que alguém poderia considerar amarga. Antes, é uma ordem graciosa. Quando Deus diz: olhem para mim, é uma ordem através da qual Ele está mostrando a sua benevolência para com o pecador, a fim de livrá-lo da condenação eterna. Deus ama você. E para que você não passasse a eternidade na condenação, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para livrar você. Então deixe-me perguntar: há alguém aqui hoje à noite que ainda não olhou para Deus, mas o seu olhar está sendo atraído por esta mensagem? Talvez em alguma oportunidade ou outra você considerou a pregação como sendo uma loucura. Talvez você esteja pensando aí: esse pastor está doido, que eu vou acreditar nesse negócio que ele está dizendo aí. Saiba de uma coisa: o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo: aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Assim, olhe para o Senhor, entregue sua vida a Jesus para que Ele seja o seu supremo Redentor, aquele que te liberta do pecado e da sua terrível condição de separado de Deus. O Senhor te dá perdão de pecados, o Senhor te reconcilia, você se torna amigo dEle, o Senhor te dá uma nova vida, sobretudo Ele enche o seu coração de convicção de vida eterna. Tudo isso você desfrutará, se hoje você olhar para Deus. Agora, deixe-me dar uma palavra para aqueles que olharam um dia para o Senhor e continuam olhando. Vigie quanto ao seu olhar. Não tire os olhos do Senhor, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Muitos desviam o seu olhar do Senhor diante de determinadas situações. O que leva alguém que um dia fixou o olhar no Senhor a desviar esse olhar? Algumas razões: ansiedade diante das necessidades materiais. Há pessoas que ficam tão ansiosas quanto às suas necessidades materiais, que desviam o olhar do Senhor. Fazem isso quando esquecem do cuidado que Ele tem pelos seus servos, quando esquecem da promessa que Ele fez de suprir as nossas necessidades. E agora? Eu estou sem roupa para usar, sem dinheiro para fazer a feira, não tem dinheiro do aluguel, o que é que eu vou comer, como vou pagar a energia, como vou pagar a água, vão cortar... Como é que eu vou comprar essa medicação? E agora, tantas outras coisas sufocam o homem, que ele pode tirar os olhos do Senhor e colocar nas circunstâncias. E assim os olhos se tornam fixos na ansiedade, de tal maneira que não se tem condições para mantê-los fixos
no Senhor e nas promessas que Ele fez. Tem gente aqui que está ardendo de ansiedade diante das necessidades que está enfrentando. Como vai seguir a vida? Como será o próximo ano? Terei ainda o meu contrato? Será que vou receber? Como é que eu vou fazer isso? Como vou fazer aquilo? E se faltar isso e aquilo outro? Viva hoje. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva hoje olhando para Deus. Ore dizendo, Senhor, eu não sei como será o próximo ano, mas de uma coisa eu sei. O Senhor proveu para mim ontem. O Senhor tem provido para mim hoje. E quanto ao amanhã, o Senhor proverá, porque o Senhor cuida dos seus servos. A sua palavra diz em 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembre-se, a ansiedade quanto às necessidades do amanhã se constitui um recado para Deus nos seguintes termos: o Senhor providenciou ontem, tem até provido hoje, mas o Senhor não me dá nenhuma garantia que haverá de prover amanhã. Em segundo lugar, sabe o que leva muitos que um dia fixaram o olhar em Deus a tirar o olhar dele? As adversidades. As lutas que muitos enfrentam não possuem o mesmo efeito para todos. Para uns, as adversidades funcionam como uma espécie de convocação para uma dependência do Senhor. Para esses, em meio às adversidades, eles mantêm o seu olhar fixo no Senhor, buscando a presença do Senhor. Mas para outros, as adversidades fazem com que estes desviem o seu olhar do Senhor. Já viu aquelas pessoas que encontramos e dizemos, rapaz, você nunca mais apareceu na igreja? O que foi que aconteceu? Pastor, é que eu estou passando uma luta tão grande. Sim, e a luta é motivo para você deixar de buscar a presença do Senhor, de ser alimentado com a sua palavra, de louvar o nome do Senhor. Considere isso. Essas reações se dão porque essas pessoas estão tirando os olhos do Senhor. É Pedro ir ter com Jesus andando sobre as águas, em fé, desce do barco, começa a andar, e ele tira o olhar do Senhor. E qual é o resultado? Pedro começa a afundar. Amados, se em meio às dificuldades nós tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos começar a afundar. A situação está difícil? Você tem visto que em você não há forças para suportar tamanha adversidade? Faça como Josafá, rei de Judá. Quando se viu apertado e sem forças para vencer as adversidades, ele orou dizendo, em 2 Crônicas 20, verso 12, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer. Ei, Josafá, você já está fazendo o que é correto. Os seus olhos estão no Senhor, já fez o que é suficiente. Então não tire os olhos do Senhor. Ó Senhor, a situação está difícil. Me ajuda a continuar olhando para ti. Ó Senhor, eu posso te ver em minhas adversidades. Eu sei que os teus olhos estão sobre mim, porque os meus olhos estão em ti. Há um cântico que diz, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei nas tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a sua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Jesus na minha vida. De fato, irmãos, para terminar, nunca vi Deus em termos físicos, mas eu tenho contemplado os seus atributos invisíveis por meio das coisas que foram criadas, e tal contemplação me leva a concluir que Ele é grande e poderoso. Eu nunca vi Deus em termos físicos, mas eu tenho contemplado o seu agir nas páginas das Escrituras. A sua palavra, através da qual Ele se revelou, mostrando-nos de forma especial quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e qual é a sua vontade para as nossas vidas. Pelas Escrituras Ele se revela como podemos conhecê-lo e viver de modo agradável a Ele. Eu nunca vi Deus em termos físicos, mas eu tenho contemplado o seu poder transformador,
que tem alcançado milhares de pessoas no decorrer da história. Ele tem conduzido incontável número de pecadores a responderem em fé, a responderem em obediência à mensagem do Evangelho por meio da pregação. Tais pessoas, assim como nós, que hoje o servimos, tiveram o privilégio de olharem para Ele e desfrutar da salvação, em convicção de que não há salvação em nenhum outro. E eu encerro com as palavras do apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, verso 12. Pois não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só no Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Te rendemos graças pela revelação das Escrituras. Tu és incomparável. Tu és exaltado em força, poderoso em glória, digno de toda honra, de toda adoração. Reconhecemos a nossa miserabilidade e te rendemos graças pelo teu favor sobre nossas vidas, que apesar de tal condição, estendeu a tua mão para nós, quando estávamos e éramos pobres, perdidos, miseráveis pecadores, passivos da condenação. O Senhor disse: olhai para mim e sede salvos. O Senhor não requereu de nós um preço estimado em ouro ou prata, porque não foi este o valor pago. A sua palavra diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue do nosso supremo Redentor, Jesus Cristo. Enquanto você continua orando, se Deus falou ao seu coração, entregue sua vida a Ele, para que Ele seja o seu supremo Redentor, para que você mantenha os seus olhos fixos nele. Diga: Senhor, tome a minha vida nas suas mãos. Eu quero pertencer ao Senhor. O Senhor é o único em que há salvação. Perguntarei uma única vez e pedirei. Há alguém essa noite que, entendendo esta mensagem, está olhando para o Senhor dizendo: eu entrego minha vida ao Senhor para desfrutar da salvação que há em Jesus. Se há alguém, levante uma de suas mãos e nós entenderemos a sua decisão. Tem alguém? A sua palavra foi lida e explicada, Senhor. Não voltará para o Senhor vazia. Não haveremos de insistir, porque dependemos do Teu Espírito. Oramos agradecidos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém.